Neste vídeo, vamos fazer uma reflexão sobre a parábola do semeador, Evangelho de Mateus 13, 1 a 9, e o sermão da 60ª, proferida pelo padre Antônio Vieira. Diz o texto de Mateus: Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele se reuniu uma grande multidão. Por isso, entrou no barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábola. Ele dizia: Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se. Por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear a palavra divina. O texto não faz só menção ao semear, mas também ao sair. Assim, para quem planta com Deus, até o sair é semear, porque também das passadas colhe-se frutos. Não resta dúvida que o semear não é tarefa fácil. Partindo dessa premissa, pergunto: se o semeador, quando saiu, achasse obstáculos para semear, se contra ele só encontrassem os espinhos, e se contra ele se levantassem as pedras, e ainda, se os caminhos se fechassem, que atitudes deveria tomar? Todas essas dificuldades experimentou e experimenta o semeador do Evangelho. Diz Cristo, segundo o texto do Evangelho, que o semeador começou a semear, mas com pouco sucesso. E qual a razão? Explica. Uma parte do trigo caiu entre espinhos e foi afogada por eles. Outra parte caiu sob pedras e secou por falta de umidade. Outra parte caiu nos caminhos e pisaram os homens e comeram as aves. Não parece que todas as criaturas estavam contra esta sementeira? Ora, as criaturas existentes no mundo se reduzem a 4 grupos. As criaturas racionais, como as pessoas, as criaturas sensitivas, como os animais, as vegetativas, como as plantas, as criaturas insensíveis, como as pedras. E não há mais. Pergunta-se: faltou alguma destas que se colocou contra o semeador? Não, nenhuma. A conclusão que se chega é que a natureza insensível das pedras não acolheu o semeador. O mesmo ocorrendo com a vegetativa nos espinhos, a sensitiva nas aves e a racional nos homens. Observa-se a falta de sorte do trigo, porque onde poderia esperar a colhida, não encontrou o apoio devido. O que aconteceu? As pedras secaram a semente. Os espinhos a afogaram e as aves a comeram. E os homens? Estes pisaram as sementes.
Quando Cristo mandou os apóstolos pregar pelo mundo, disse de modo incisivo e claro: ide e pregai a toda criatura. Ao recomendar a toda criatura, se referiu à totalidade. Portanto, nenhuma deveria ser excluída dessa tarefa. Ora, os animais não são criaturas? As árvores não são criaturas? As plantas também não são criaturas? Então os apóstolos deveriam pregar às plantas, às pedras e aos animais? Acredito que sim. E nos diz São Francisco de Assis que toda criatura, tudo é criatura de Deus. E chamava todos de irmãos e irmãs. Irmão Sol, irmão Lua, irmão Vento, irmão Fogo, irmão Água, irmão Terra, até a morte foi incluída no contexto. Ora, se os apóstolos iam pregar a todas as nações do mundo, com certeza iam encontrar pessoas de várias matizes, ignorantes, pessoas semelhantes a troncos e também pessoas semelhantes a pedras. Então temos como inferência o trigo afogado, o trigo comido e o trigo pisado. Mas restou uma grande esperança à sementeira, porque ainda que se perderam os primeiros trabalhos, os últimos foram satisfatórios e produtivos. Porque depois de perder a primeira, a segunda e a terceira parte do trigo, aproveitou a quarta e última e colheu dela muito fruto. O trigo que foi semeado, diz Cristo, é a palavra de Deus. Semi esta verbum Dei. Os espinhos, as pedras, os caminhos e a terra boa em que o trigo caiu são os diversos corações das pessoas. Os espinhos são os corações embaraçados com os cuidados, com a riqueza e as coisas materiais, e nesta a palavra de Deus se afogou. As pedras são os corações duros, portanto seca a palavra de Deus e se nasce, não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados, com a correria da vida, e aqui é pisada a palavra de Deus. Finalmente, a terra boa são os corações bons, ou as pessoas de bom coração. E nesta condição frutifica a palavra divina com tanta fecundidade e abundância que se colhe 100 por 1. Agora a pergunta, o questionamento que não quer calar. Se a palavra de Deus é tão eficaz, será que hoje ela está dando muitos frutos? Com tantas ofertas no mundo em que vivemos e que nos oferece de tudo, podemos imaginar que se a eficácia não está sendo atingida, a falha poderá ser atribuída ou da parte de quem semeia, ou dos ouvintes que não querem acolher a semeadura. Para a conversão, é necessário que a homilia seja convincente e, do outro lado, que o ouvinte queira entender. E a graça de Deus, iluminando os dois, o homiliasta e o ouvinte. Que a palavra de Deus frutifique a vida de cada um de nós.